Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. E aí, meu povo, seja bem-vindo. Antes de mais nada, né, já deixa o like aí, taca o dedão aí no like aí, deixa o like, já compartilha esse vídeo aí. Antes, né, de você assistir, já se inscreva no canal, né, porque às vezes a pessoa vê o vídeo e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal, por favor. E vamos que vamos. Hoje eu vou pedir pro pastor Sli apresentar o nosso convidado, Cara, já amigo de longa data. amigo, homem de Deus, é um prazer ter o senhor aqui, pastor Gilson Farias, né? Isso aí. Gilson Farias, pastor da igreja Nova Vida de Madureira. Que prazer ter o senhor aqui. Pastor Gilson já é figurinha, né? Na nossa igreja, na nossa igreja lá, tem sido um homem de Deus, tem levado a palavra lá. Que bom ter o senhor aqui. Amém. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Seja bem-vindo aí, fala o que o senhor quiser aí de início aí, fica à vontade. Tamo junto, eis-me aqui, envia-me a mim, é um prazer, né? Conhecer esse projeto, conhecer a visão, né, que vocês têm, conhecer o coração missionário que vocês têm. Eu já conhecia quem tinha no coração desse homem de Deus aí, cara, ouvir você, ouvir tudo aquilo que esse Ministério Petra tá sonhando e já está realizando hoje em Deus. É uma honra, cara, fazer parte disso. E espero servir, cooperar. Cooperar com alguém que esteja nos assistindo também. E aí, pastor Gilson, para começar a nossa conversa aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o pastor Gilson? Aonde ele nasceu? De onde surgiu? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Barbacena? Não, tô brincando. Foi Barbacena, foi longe. Cara, eu vim da Maré também, né? Que legal, da Maré, lá da Nova Holanda, terra boa. Eu não nasci num lar cristão, me converti com 17 anos, né? Conheci Jesus na Igreja Nova Vida, lá em Bom Sucesso, né? Conheci Jesus, me apaixonei por ele. Né? Resumindo a história, vem de uma história de família assim, difícil, com relação a casamento, com relação a princípios mesmo, valores. Não conhecia o que era cristianismo. Conheci o catolicismo, né? Bem por alto, aquela questão tradição familiar, fazer um catecismo, primeira comunhão, mas não sabia mais nada. Depois fiz primeira comunhão, nunca mais apareci na igreja. E comecei a provar as coisas lá de fora, conhecer alguns ambientes, curtir algumas paradinhas. Lugar de pouco estímulo, né? Ali a Nova Holanda é quase que perfeito, quase um mosteiro ali, a santidade. Brinca ali, né? Tudo gostosinho pra carne. Né? A gente brinca assim, com a galera. E até que eu comecei, do nada. Minha mãe teve uma experiência, né? Começou a ir na igreja, minha mãe era da zoeira, gostava de sair, dançar e falava uns palavrão direto. Daqui a pouco minha mãe, mano, começou a mudar, começou a ir pra igreja com alegria danada. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Aí onde eu fui com ela, mano, achei que ia ser chatão. Adolescente? 17 anos. E ela foi na Nova Vida mesmo, lá de Bolsa. Ela começou em uma outra igreja, lá no Campinho, só que como era longe de casa, ela conheceu a Nova Vida e foi. Aí eu comecei a ir com ela, aí no dia 4 de março de 1999. Ô, glória. Tem a data marcada, né? Marcou minha vida e foi a melhor decisão da minha história, mano. Mudou minha história, minha vida. E essa idade, né, 17 anos, você ter o encontro com Jesus, é muita coisa que você tem que deixar para trás, né? Isso. O Egito tem que ficar para trás de verdade, né? Eu brinco que na idade, talvez na cabeça eu ainda era menino, mas eu nem sabia, mas foi uma decisão de homem, né? Que já tô com 42 hoje, eu nunca mais larguei, Glória a Deus. Atrás. E pelo contrário, cada vez mais apaixonado. Eu digo que o primeiro amor não é suficiente. Eu amo muito mais hoje do que eu amei. O segundo ainda é melhor, o terceiro melhor ainda. É isso. Então sou convertido dessa maneira, nesse tempo aí. E era jogador de futebol, achava que era isso que ia acontecer, daí que ia vir uma virada, viver coisas legais, ganhar gente para Jesus, pregando o evangelho nos gramados, nos campos onde eu ia. Profissionalizei com 18 anos, foi em 2020. Legal. 2020, 1999, 2000. Aí profissionalizei, falei, caraca, mano, é isso, vai rolar. Até que parece que Jesus comprou meu passe. Meu Deus. Irmão, dava tudo certo. Eu mergulhando em Jesus, me enchendo de Deus, vivendo experiências maravilhosas, mas profissionalmente só batia na trave, só dava ruim. Tudo encaminhado, daqui a pouco desencaminhava.
Caramba. E aí foi onde começou a ser uma crise muito grande, ser momentos bem difíceis, né? Passamos por fases bem doloridas, orando. Parecia que acontecia com daqui, com dali, mas nunca comigo. E namorando, comecei a namorar a Cris também. Falo que a Cris é hoje minha esposa. A gente namorou. Foi bem nessa época ali do tudo mesmo. primeiro amor e o amor da vida. Eu falo que eu recebi a salvação de graça e ela é mais uma demonstração da graça. É um presente que eu não merecia. Né? E comecei a namorar a Cris nesse mesmo ano. Só que, cara, namoramos muito tempo, mano, achando que era do futebol, mano. E, velho, nesse jogo tinha que ficar 0x0, né? Sim. Você fala isso no seu livro, né? Eu Autor de livro. livro. Por que não trouxe o livro, né? O livro tem que fazer mais livro, acabou. E aí eu fiquei nesse processo aí, cara, esperando em Deus, né? Doido pra casar, pra botar o anel do poder no dedo, pra poder entrar na terra prometida. Aprendi que ia valer a pena esperar. E nós esperando, cara, esse tempo todo, mas nada acontecia no futebol, cara. Você jogava em algum time aqui do Rio? No Rio, eu me profissionalizei no São Cristóvão, né? São Jogava a Cristóvão. segunda divisão, Carioca, e parei a oportunidade para fora, para uma viagem internacional, só para vender jogador, e caiu por terra, no meio do caminho. Você conta de uma internacional que você ia? Isso, tudo certo. Ia rolar tipo uma peneira, né, para viajar 18. E eu tava nesse processo, a gente lá em Araruama, fazendo treinamento, tudo para sair 18. Vários jogadores, empresários conhecidos, participando da peneira, e eu lá, eu não tinha empresário nenhum. Só Jesus mesmo. E, cara, eu era o titular, me machuquei no processo e ganhando gente para Jesus lá, a galera na pista de noite, né, saindo, e eu lá na concentração. Não, mano, Jesus aqui, peguei um aqui, ó, vamos. Voltou para Jesus, reconciliou. E tudo certo. Aí no fechamento, resumindo a história, cara, vamos, fechou, 18, Jesus tá dentro, mano. Vai viajar, viemos pro Rio, tiramos passaporte. Passamos o dia tirando passaporte, no final do dia pegamos, cara, ó, já estamos indo daqui direto pra agência, irmão. Já vai pra casa, que daqui uns 5 dias a gente deve estar viajando. E a ideia é que vocês não voltem, né? Queremos negociar todo mundo, pá. E eu já fiquei louco, né? Eu falei, mano, agora eu vou casar, velho. Vou sair do deserto. E falei, pô, é a hora, mano. Geral orando, né? Os amigos intercessores. Falei, velho, agora vai, mano. Hora aí que, ó, daqui uns 5 dias eu tô viajando. Aí fui falar com meu pastor, velho. Meu pastor sempre deu ruim. Quando eu ia pra Florianópolis, fui falar com o pastor. Tava tudo certo. Com uma semana eu voltei. Aí nessa, tudo certo. Era 5 dias. Fui falar com meu pastor. Ele, tá maluco, meu filho? Tu volta com? Eu falei, pastor, a ideia é que eu não volte. Ele, não, meu filho, que isso? Eu falei, pastor, eu não tenho um cargo nenhum na igreja, eu não faço nada, que só trabalho com evangelismo na rua, eu vou pregar o evangelho lá também, eu vou abençoar aqui a igreja, eu vou carregar aí aquilo que a gente vive aqui. Ele, não, meu filho, mas tem que voltar. Eu falei, pô, tá doido, cara. Deu 5 dias, deu 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Cadê nada? Ninguém me ligava, nada acontecia. Eu fui ligar, eu falei, cara, você tá sentado? Aí eu... Cara, não acredito. Ele, irmão, o cara, que era o cara que tava bancando, né? Sim. O cara infartou. Tá todo entubado no hospital e a gente não tem a menor noção do que vamos fazer agora. Foi só uma das histórias. Eu falei, ô Jesus, fala aí, dá o papo lá. O que tu quer comigo? Mas, ô pastor, o que o senhor acha que Deus faz na nossa história? Quando a gente tem um sonho, mas aquele sonho não é o sonho de Deus. A gente passa por algum deserto, né? Porque é tipo Moisés, né? Lá no Egito. Por que Deus não pegou Moisés e já Moisés pega o povo, já leva direto para a terra Canaã? Cara, Moisés passa 40 anos no palácio e aí agora ele sai do palácio e vive 40 anos no deserto, né? Antes de levar o povo, 40 anos no deserto ali. Cara, imagina a cabeça desse cara. Poxa, Deus, o Senhor me chamou para libertar o povo, né? Eu tive uma experiência com o Senhor, mas de repente o Senhor me coloca no deserto. Cara, os nossos sonhos não são sonhos de Deus, né? E como é que você vê você tem um sonho de conquistar algo e Deus vem e só vai... Né? Deus não tem plano B, né? O plano dele é único. E vai acontecer. Ele só vai fazendo os caminhos para você voltar para o plano original. E essa era a ideia de Deus na sua vida. Sempre foi. Ele tinha você foi escolhido, né? Ele me criou para isso, cara. Eu sou apaixonado. Hoje eu sou mais Glória apaixonado por vidas do que pelo futebol.
Glória a fui Deus. fominha de bola, né? Mas hoje eu sou fominha de Jesus. Glória a Deus, mano. Sabe? De gente. Eu gosto de estar com gente. Por isso que eu queria chegar, eu queria conhecer, gosto de ter esse tempo. Sim, eu sou o último a sair da igreja, eu sempre fechei a igreja. Né? Eu gosto desse negócio. E, cara, eu acredito que eu precisava passar. Sabe? Tem coisa que não adianta você ler no livro, mano. Uhum. Sabe? É diferente quando você passa, quando você é forjado naquilo. Então, eu fui treinado para pastorear. Por quê? Eu passei anos da minha vida orando por algo que não aconteceu, esperando por uma resposta que não vinha. Mas esse tempo todo eu não abandonei a fé. Eu não deixei de servir a Deus. Foi forjado ali, né? Sabe? Meu amor por Deus foi crescendo, minha busca. Eu aprendi que ia valer a pena esperar, que ia valer a pena honrar o Senhor. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Quando tudo vai mal, Deus é bom. Eu aprendi isso, cara, sabe? E eu tinha que viver isso. Eu vivi isso na pele. Quando Deus não responde suas orações, cara, Ele continua sendo bom. Então, eu entendo que hoje eu posso falar para qualquer ovelha que chega para mim me contando a pior desgraça da vida dela. Eu sei me colocar no lugar dela. Eu sei o que é não... Sabe o gostinho disso? Pô, orar e não ver resposta de oração é orar pelo certo e parece que está dando tudo errado. Eu sei o que é isso, eu sei como ela está se sentindo. Mas eu sei também falar para ela, pô, filho, eu não sei te explicar porque que você está vivendo isso. Eu não sei como isso vai terminar. Só tem uma coisa que eu tenho certeza para te dizer. Deus é bom. Ele é bom. Ele permanece. Ele está contigo. É possível você passar por isso, amando a Ele, servindo a Ele, encontrando Ele no meio desse deserto. Então, não é porque eu achei legal, não é porque alguém me contou. Eu desfrutei disso. Eu vivi. Foi difícil. Eu provei e vi, né? E a ideia de Moisés é porque ele fica 40 anos no deserto, né? Ali só, cuidando das ovelhas do sogro. Porque, cara, ele estava aprendendo como levar o povo no deserto, né? E tipo assim, não dá pra gente levar alguém onde a gente nunca foi. Sim. Então não dá pra você tentar ser alguém que você nunca foi. Cara, eu quero ajudar alguém, eu quero ser um médico. Se você não é médico, se você não tem conhecimento de medicina, se você não, eu quero ajudar alguém, cara, só você consegue levar alguém aonde você já foi e você já passou por isso. Hoje, parece que Deus, nesse tempo que Deus fez com você, de pegando, de podando ali, né, dando as podas ali, era para ti, isso aí. E hoje você consegue levar alguém, ensinar alguém, mostrar alguém, olha, dá certo, vai dar certo. Apenas confie, né? Isso é muito bom. Uma coisa que me chama a atenção, assim, nesses períodos de provação, né, que todo crente vai ter, e qualquer pessoa vai ter, dependendo de como ela enxergar, ela vai entender como uma maldição ou como uma aprovação. É isso aí. Se em rebeldia é uma maldição, e se em obediência e discernimento ela entende a aprovação e é aprovado pelo Senhor. Mas quando a gente termina o processo, a gente consegue ter uma ideia cíclica, né, e conclusiva daquilo. Geral, né? Mas como que foi para você, assim, a hora do não? Como foi a reação imediata a esse não, assim, lidar com essa frustração? Como foi para o Gilson lá de alguns anos atrás? Eu lembro da experiência, com detalhes. Chegou uma fase, né, essas portas fechadas começaram a me levar a uma reflexão. Porque eu estava vivendo algumas coisas preciosas em Deus, vendo amigos meus se convertendo, eu tendo experiência com Jesus. E eu era muito tímido, cara. Eu fui muito tímido. Pô, não diria. Pô, né? Ninguém diz hoje. Pô, mal sem vergonha. Mas eu era muito tímido. E eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo, com a palavra. E fui trabalhar com o evangelismo. Olha que loucura. Pessoa tímida, primeira coisa que eu me envolvi na igreja foi com o evangelismo. Parar algo que eu nunca vi na vida, na rua. Era loucura. Né? E isso começou a crescer, essa fome, essa paixão e as experiências. Só que, por outro lado, dando tudo errado. Até que chegou um momento, dando errado profissionalmente. E teve um momento que, nessa minha reflexões, Deus, o que o Senhor quer? Por que não? Será que eu não estou pronto? Será que eu não estou preparado? Será que eu vou desviar? Vai vir uma Maria chuteira aí, vou desviar, vou largar minha novinha lá. Eu brinco com a Cris, é minha novinha de 14. Passou um pouquinho dos 14, mas ainda chamo ela assim. E eu falei, cara, eu não entendo por quê. E um dia eu tive uma experiência de ouvir, isso é que o Espírito Santo falou assim para mim. E se eu te pedisse para abrir mão do teu sonho hoje, você abriria? Eu gelei. Aí eu, caraca, meu irmão. Eu comecei a vasculhar minha alma, meu interior, e pensando nas consequências disso, eu não me sustentava, cara. Eu dependia dos meus pais, aquilo não era mais o meu sonho, era meu trabalho. Né? Eu não tinha carteira assinada. A carteira assinada era de atleta. Meu contrato assinado era de atleta.
Então eu falei, cara, não era mais o meu sonho de garoto, era um trabalho hoje, era possibilidade de eu trazer recursos para minha família. Eu falei, cara, meu empresário, meu pai vai ficar louco se eu falar isso, mano. Meus amigos vão me chamar de chapado, eu sou crente, ninguém é crente. Eles já vão achar que eu tô meio neurótico. Surtou, né? Pô, eu gosto de igreja. Então eu falei, pô, Deus, eu acho que eu não consigo fazer isso hoje. Né? Eu falei, caraca, acho que eu não consigo. E ele só plantou essa pergunta no teu coração. Plantou, cara, mas me sacudiu, mano. Porque eu não consegui mais parar de pensar nela. Porque vê assim, se eu não tô te dando um sim, é porque o futebol tá em primeiro lugar na minha vida. Uhum. Não, Senhor. Eu achava que eu estava no lugar certo, que o Senhor estava em primeiro lugar, que eu era um crentão. Vou fazer a tua vontade, vou pregar ali. Eu achava que eu era um crentão. E eu falei, o Senhor acabou de jogar na minha cara que o Senhor tá em segundo. Né? E eu me perdoa. É vice, né? Pô, isso é vice, igual o Vasco. Eu sou vascaíno, tô acostumado. Faz isso não. Meu Deus. E eu passei ali, eu falei, Deus, mas de todo o meu coração, me ajuda a te dar esse sim. E dali, cara, eu não parei mais de pensar nisso. Não parei mais, e todo dia. E pouco tempo depois, eu vim na minha sala, em casa da minha mãe, ouvindo uma palavra, e eu tive uma experiência, né, que eu sempre choro. Eu vi assim, cara, você acha mesmo que se eu tô te pedindo algo tão importante para você, que eu, como seu pai, não tenho algo melhor? Caraca, meu irmão. Caí na sala chorando demais. Por que que eu entreguei? Por que que eu duvidei? Né? O Senhor não precisa me provar mais nada. O Senhor é o melhor de todos. Né? E eu falei, eu entrego tudo. Tudo que o Senhor quiser, eu quero. O que o Senhor quiser para mim. E Deus falou, eu quero que você seja pastor. E não é quando você ficar velho. Naquele momento. Oh, glória. Sabe? Você vai ser um pastor. Não é quando você ficar velho, é agora. Né? E não é você indo pelo mundo agora. Agora eu te quero nesse lugar onde você está. Isso na sala de casa. Na sala da minha casa, sabe? Eu não falei pra ninguém isso, só a Cris. Aí ficou só eu e Cris, sabe? Você já era casado? História. Não, namorado, doido pra casar, meu irmão. Doido. E, cara, eu falei, Cris, agora que eu não sei mais quando eu vou casar. Isso é importante que eu vou falar agora pra você que é solteiro, namorado, noivo, você que tá esperando em Deus. Eu falei, mano, agora que eu não sei quando que eu vou casar. Porque o futebol podia mudar a realidade de uma hora pra outra. Eu falei, mas agora eu vou ter que trabalhar, tirar outra carteira de trabalho, não sei com que eu vou trabalhar, não tenho formação. Aí que eu não sei quando eu vou casar. E eu falei, falar pra Cris agora. Eu fui ali com a Cris, a primeira pessoa que eu falei foi ela. Eu falei, amor, tive uma experiência com Deus e eu senti Deus me chamando para abrir mão, né, do futebol, largar tudo, porque eu não vou ser jogador, eu vou ser pastor. E ele falou que não vai ser agora, não vai ser quando eu ficar velho, vai ser agora. Deus está planejando isso para agora. E eu vim falar contigo, porque eu não sei o que vai ser da nossa vida, financeiramente falando. E ela olhou para minha cara e falou assim, se Deus falou, Deus garante. Então eu tô contigo. Glória a Deus. Sabe? Porque eu falei de namorados, de solteiros, que, cara, aquilo que Deus tem planejado para nossa vida tem muito a ver com quem você vai juntar a sua vida. Sim. Sabe? A gente precisa, cara, realmente entender que Deus une pessoas para um propósito. E a gente precisa guardar os ensinos da palavra de Deus sobre isso, cara. Formar família é coisa séria, sabe? Formar família é incrível. Namorar não é só para beijar na boca, sair do deserto, porque eu tô desesperado. Não, cara. Namorar é começar a conhecer a pessoa que Deus planejou para construir um propósito do céu aqui na terra junto com você. Amém. Só isso. E se não achou, tenha paciência. Namora com Jesus o tempo que for preciso. Nada vai te faltar. Você não vai ter carência. Você vai suprir suas carências em Deus e na missão que Ele te confiou. E você vai ver tudo acontecendo Glória no tempo certo para sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tô aqui só recebendo. Meu amigo, eu creio nisso. Rapaz. E assim, como... Pode falar, só um comentário sobre a Cris, né? Como que essa resposta deve ter chegado no teu coração como... Vai! E se ela... Como ela poderia também, em outro cenário, né? Não sendo ela, mas outra pessoa minar, velho. Total. Teu chamado, você é maluco. Você tá doido. A gente, Total, né? A gente tá namorando, a gente precisa casar, precisa de dinheiro, né? Podia ela era cristã? Era.
Mas mesmo assim, né? Poderia. Mas quando é um propósito de Deus. A gente fala de maturidade, né? A Cris É era isso. alguém muito madura, mais madura do que eu. Ela tinha um tempo a mais de evangelho do que eu, né? Então a Cris sempre foi um canal de Deus para me levar a lugares também, sabe? Importantes de maturidade, de crescimento, de acreditar em mim. A Cris muitas vezes foi um canal para me fazer acreditar em coisas que nem eu acreditava que eu poderia viver em Deus. Glória a Deus. Né? Então isso, eu falo de família, né? Não é à toa, né? Pô, é porque eu sou presenteado, sabe? A minha família hoje é um sinal da graça de Deus. Eu não merecia, eu não tive referências, né, para muita coisa. Eles falam de casamento, não, meus pais não tive família bem desestruturada em relação a casamentos, mas meu padrasto, por exemplo, que viveu uma parte boa da minha vida, minha infância, foi muito bom para mim. Minha mãe, muito boa para mim. Mas, cara, casamento Entre si. um pro outro. Tudo, na família em geral, não eram boas as experiências, sabe? E o evangelho me trouxe essa referência. Glória a Deus. Sabe? A vida com Deus, igreja, meus pastores, líderes, pô, me trouxeram bons exemplos. Falei, caraca, família pode dar certo. O evangelho que ressignifica a vida, né, velho? Cura as feridas, transforma a realidade. E você falou que então ali nessa fase, isso era qual ano ali? Você estava quantos anos no dia do chamado, assim? Do chamado? Rapaz, foi por volta de 2007. 2007. Já tinha um tempo de convertido. Já, tinha um tempo. E aí, qual foi a tua resposta a isso na prática, assim? Teve essa Então, conversa, e como que se desenrolou isso? A Cris, cara, essa resposta da Cris me encorajou de uma maneira muito incrível, sabe? Que aí, a partir daí, eu fui falar com os meus pais, né? Pro meu pai, não, meu pai biológico, né? Mas o meu pai é meu padrasto, mas é o meu pai do coração e me amou, é meu pai mesmo. Cara, é um cara que acreditava muito em mim, no futebol. Investia na minha vida, ia pra jogo comigo. Pô, Poxa, pra cima e imagina. pra baixo, cara. Acreditava muito. Eu falei, pô, vai ser uma pedrada pra ele, né? E falar pra ele foi muito difícil, né? Mas tive que falar, né? Tive que compartilhar com ele. Minha mãe já havia sofrendo muito, né? Porque ela, pô, não dá certo, filho. Não dá certo, não dá certo. Ela me via passando por esse vale. Ela deu graças a Deus, né? Passou. E falar com o empresário, o cara que cuidava dessas coisas para mim. Então, assim, não concordou. Cara, como é que Deus te deu um talento e agora Deus vai te tirar isso? Assim, me criticou. As pessoas, muita gente me criticou, não entendeu mesmo. E eu sabia a voz que eu tinha ouvido, né? Então, eu sabia quem falou comigo e o que eu tinha que fazer. Então, eu não estava esperando concordância de todo mundo, eu não estava esperando tapinha nas costas. Mas eu fiz o caminho que tinha que ser trilhado e a partir daí eu falei, cara, e agora? Fazer o quê? Eu não sou pastor, eu vou ter que o quê? Trabalhar ainda. Então eu tive que fazer currículo, tirar a carteira de trabalho, né? Aí meu pastor, eu falei pro meu pastor, parte. Já era da Nova Vida? Já era da Nova Vida de Nova Holanda, né? Trabalhava lá, Aí o pastor líder chegou de assim, jovens. eu já sabia. Mas eu não falei para ele do chamado para ser pastor. Você ficou guardando. Eu não queria. Eu falei, cara, eu não quero que seja algo que eu sinalize e facilite o caminho. Se é Deus que falou comigo, mano, ele vai fazer, sabe? Então eu falei, eu fiquei na minha e eu falei, pastor, Deus só falou comigo que não é o futebol. Deus falou que ele tem outros planos para mim e, cara, eu vou trabalhar. Vou sair daí, eu vou trabalhar. E aí foi onde eu comecei. Fui pedir alguém para me ajudar, fazer um currículo, montar um currículo sem experiência profissional, só com cursos, ensino médio, coisas assim. E fui. Então, aí dei aula de escolinha de futebol, fui coordenador de escolinha, depois trabalhei em loja de shopping, um monte de coisa. Foi acontecendo, até trabalhar na PUC, né, que foi onde eu fiquei mais tempo, trabalhando. Até que em 2008, o pastor começou o ano assim, isso foi 2007, né? Aí 2008, começou o ano, o pastor falou assim, cara, falando com a igreja, gente, Deus falou comigo que esse ano eu vou ordenar um pastor aqui da igreja. E o bispo nunca tinha falado disso. Aí o bispo falou assim, ó, o bispo me perguntou se eu queria levar alguém, né, de fora da denominação para vir me ajudar, só que eu senti que Deus falou que ia levantar um pastor daqui. Aí eu, caraca, será que é agora? E passou o ano, daqui a pouco, no meio do caminho, ele me chamou, filho, você está entre as pessoas que Deus colocou no meu coração, eu estou orando. Amém? Você está doido. Nem eu acredito em mim, o senhor acredita. Né? E no final do ano, aí aconteceu. Ele me chamou para conversar, ele falou, filho, eu vou para comer pizza, ficou dando volta na rua, vai ali, daqui a pouco, filho, então, chamei você aqui porque
Deus falou comigo que você é a pessoa. Glória a Você, Deus. pastor, você é a crise. Eu falei, pastor, a primeira coisa, Deus é maluco. O senhor é mais ainda que acredita nele. Eu não me vejo capaz. Eu sou novo, acabei de casar. Eu casei no mesmo ano, cara. Casei em 2008. Em março de 2008, fui ordenada diácono em maio de 2008 e fui ordenada pastor em novembro de 2008. Meu Deus. Eu falei, só vou aceitar essa loucura porque eu sei que Deus falou comigo. Porque se olhar para mim, eu não me vejo, eu não acho que eu não tenho um conhecimento para isso. Tem um monte de gente lá na igreja que até sabe mais de Bíblia do que eu. Pô, tem mais idade, eu tenho medo de estragar tudo, eu sou novo. Falei, cara, se eu fizer besteira no caminho, o estrago é muito grande. Mas eu sei quem falou comigo. Amém. Então, se Deus falou, eu aprendi que é ele que me Ele não garante. me chamou por um assovio, né? Ele falou o nome ali. Aí foi assim, foi um pouquinho disso aí que a gente... Aí você ficou como pastor da juventude, né? Isso, fiquei como pastor de jovens lá, só que aí eu comecei a ver o pastor, né, os desafios da igreja, das Eu ia demandas. perguntar isso, é um grande desafio, né? Hoje o senhor continua, né, um pastor de uma igreja que é próximo de comunidade. Sim. A gente, Tem que né? ter emoção. Eu sou pastor de uma igreja de comunidade. Né? Como ser pastor dentro de uma comunidade, cara? Eu falei com Deus, né? A gente tava em Nova Holanda e em 2020 para 21, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, cara, não sei se você acredita nisso, mas eu tive uma visão com você, né? E eu via tipo uma mão pegando você da igreja ali de Nova Holanda, onde você tá, tipo, parece que tava te pinçando e te colocando em outro lugar. Ele mandou dizer que nesse lugar tem ovelhas esperando para serem pastoreadas. Te esperando. E Deus já tinha falado isso comigo, apontado no meu coração. A gente está pensando que ia abrir igrejas novas. Tá? Fomos ver em Araruama, espaço, eu mais um amigo pastor, a gente conversando. Aí surgiu uma oportunidade, uma possibilidade, uma igreja nossa no Recreio. Aí o bispo, meu filho, pensando em você lá, de a gente estar junto, não sei o quê. Até que... Madureira. Deus te pensou e colocou em cima do trem, né? Vai. Eu falei, Jesus, eu fui chamado pra praia, pô, região dos lagos, ou então Recreio. Aí, pô, tem que ter emoção, mano. Cara... Serrinha, Cajueiro, Congonha. Mas é um desafio, né, pastor? Cara, é um desafio, mas é um desafio bom, né, cara? É, meu irmão, assim, eu não sei o porquê, não sei o que Deus viu em mim, mas, cara... Tem que ter alguém. Tá acontecendo lá, Tem que ter alguém lá. Eu tô apaixonado pelo que Deus tá fazendo. Glória a Deus, cara. Deus está alcançando pessoas, restaurando pessoas. Agora começamos um projeto lá de jiu-jitsu. A gente estava sonhando, né? Um sonho já desde Nova Holanda, que é a escola da família. A gente tem um projeto social que a gente pudesse servir pessoas, não só na esfera espiritual. E começamos um projeto de jiu-jitsu lá, que a gente começou a ganhar uns 60 kimonos para te ajudar. Vamos divulgar, gente, vamos botar faixa. Fizemos nada, só começando. Hoje já tem mais de 200 crianças cadastradas. Glória a Deus. Diariamente tem de 120 a 130 crianças lá. A gente só começou em maio agora. Sabe? A gente não sabe o que faz, mano. Tá cantando criança pelo... Meu irmão, e tá começando a vir pra igreja, as crianças naquele jeito. A comunidade tem isso, né? Cara, tá uma loucura, meu irmão. E assim, nós estamos Você felizes. monta um projeto desse lá no Recreio. Os caras... Não, e algumas igrejas nossas tem, né? Jiu-jitsu. Sim. Fazem trabalho. Falo, pô, pastor, aqui tem, mas, cara, tem 20 pessoas, tem 30, tem 40. O que tá acontecendo lá, cara? Entendeu? Então, assim, mano, tá explodindo. E tu foi pra lá tem quanto tempo? Lá pra Madrid? Tem 3 anos. Foi em junho de 2021. Né? A igreja, a gente estava com uma média de quase 30 pessoas na igreja. A gente realmente tinha pensado em fechar a igreja. Revitalização, ali. né? Até que o nosso bispo, a gente foi ver um espaço que era ao lado, onde é a igreja atual. E o nosso bispo teve a impressão. Ele falou, cara, não é para fechar. É para entrar nesse desafio. Só que é um lugar todo abandonado. E ele falou, cara, Deus falou comigo que é para eu encarar isso aqui. Aí na outra semana ele falou comigo que é você que vai para lá. E a gente tá lá, e hoje a gente tá com umas 120 pessoas. Glória a Deus. Estamos caminhando, servindo, estamos vivendo uma virada de estação junto ali. Com a Cris, com a Mirella. Estamos lá, minhas princesas, né? Vamos lá servir. Mirella tá com quantos anos? Mirella tá com 10 anos. 10 anos. 10 aninhos. Ela ia pro Radical agora, acabou de vir de um acampamento, da Campa Kids, das nossas igrejas.
Ia mandar ela pro Radical Pro também, pra Kids. ficar meio chapada lá. Jesus pegar ela. Falei, Jesus, pega ela. Pega ela de jeito, Deus. Que legal. cara. Pastor, é até bom entrar nesse assunto aí da família, porque isso é uma parte muito importante, né, do teu ministério, da tua caminhada com Deus. Pastor Gilson já ministrou lá na nossa igreja também sobre família. E quando começou essa veia aí, esse assunto aí diante do Senhor? E o pastor Gilson tem um livro, né? O divórcio começa no casamento, né? Não, um bom casamento começa no namoro. Isso, um bom casamento começa no Rapaz, O divórcio começa no... Não, você tem um tema de uma mensagem, né? O divórcio começa no... Como é que é? Não, O divórcio revela, Senhor, revela pra Não, ele. corta isso aí. Não. Nota isso. É um bom casamento começa no namoro. Isso. Isso, pô, divórcio não vai faltar divórcio, não, pô. Foi um tema, né, que veio no nosso coração. Muito bom, no inclusive. início, porque a gente trabalhou muito tempo com jovens. Sim. Né? Trabalhando com juventude, aí casamos, aí desenvolvemos com o ministério, casados para sempre, trouxemos o curso para a igreja, como eu falei, cheguei no ministério pastoral. Era para jovem, mas, cara, eu vi a demanda do meu pastor, mano. Então eu comecei eu e Cris, falei, cara, o que a gente pode ajudar? Por que o nosso pastor já não tem braço, né? Muita coisa. Sim. Então uma das coisas aí foi essa, a gente fez um curso de casais, nos apaixonamos, fomos treinados também por uma galera, um casal maravilhoso, Sérgio e Lúcia, eram da Nova Vida lá de Olaria, e nos treinaram, sabe? Cara, e geraram em nós uma paixão muito grande. Que legal. Sabe? Nos deram riquezas muito grandes, sabe? E acreditaram em nós, começaram a nos empoderar, assim, com palavras liberadas sobre nós, sobre o que a gente ia viver, que Deus ia fazer através de nós, e nós levamos o curso para a igreja. E a partir daí começou a disparar esse negócio, fluiu de uma maneira incrível, assim, muitos casais fazendo, tendo experiências com Deus, começamos a formar professores, e nós, acabados de casar, jovens, né, de 28 anos por aí, e começamos a ser líderes de casais, formar professores de casados para sempre, aí começou convite, pregar em retiro, pregar em congresso, seminário de família, e eu com a carinha de garoto, não tinha barba, não tinha cabelo branco na barba. As pessoas me olhavam de cima e embaixo quando eu chegava para pregar nesses eventos. Né? Ainda bem que a graça e a bondade de Deus fluía na hora da palavra. Recebeu a unção do minoxidil, né? Oh, Deus, tentei isso aí, mas não dava certo, meu irmão. Comecei a orar, Jesus, eu tocar, Senhor, vai florescer, vai não florescer. E aí, daí que surgiu, né, esse ministério com famílias. Não foi planejado, não foi pensado, mas foi um desejo de servir a minha igreja local, de cooperar com o meu pastor titular da igreja, eu era o pastor auxiliar dele, mas gerou uma paixão. Aí comecei, depois de trabalhar com jovens e trabalhar com casais, eu falei, cara, eu senti assim, vocês trabalham muito consertando o casamento porque trabalha pouco na formação, entendeu? De bons casamentos. Então, eu comecei a desenvolver, falar muito sobre isso, e comecei a perceber que tinha uma linha, né, que Deus me deu nessa questão. Tinha um livro aí para sair. Aí comecei a falar desde o solteiro, né, que seu passado não precisa determinar o seu futuro. Vi muitos jovens que tinham histórias parecidas com a minha, de construção familiar, que não queria casar, pô. Viram abusos, viram desrespeito, né? Viram um monte de casamento ferido, de traição, adultério, mãe sofrendo, pai sofrendo. Então, decidiram que não ia casar. Comecei a ver muitos jovens perdendo esse sonho de formar família. Então, eu comecei, cara, o seu passado não pode determinar o seu futuro, não precisa determinar o seu futuro, né? Então, se não deu certo até aqui, cara, daqui para frente não precisa dar errado. Então, comecei a falar sobre isso, aí comecei a falar do processo Só de fala escolha. sobre maldição hereditária, né? Pô, mano, Cristo quebrou essa parada. O problema é que se eu não estiver em Cristo. Mas se eu estou em Cristo, ele já se fez maldito lá em meu lugar, meu irmão. Ele já foi pra cruz, agora ele pagou o preço por mim. Né? Então, começamos a ensinar sobre isso. Aí, como falar para jovem, né? Então, começamos a usar a linguagem um pouquinho melhor, por exemplo, falar de escolha. Eu falei, cara, não confunda o príncipe com o Shrek, mano. Então, começamos a falar sobre princípios para escolher a pessoa. Aí depois, não adianta escolher bem e administrar mal. Como se lidar, ter conversas, como ter DR, como lidar com o relacionamento com os pais, certo? Pô, que minha sogra tá me perseguindo, mas, pô, será que tu tá cuidando bem do bebê dos seus sogros? Pô, às vezes tem crise porque a mãe vive vendo a filha sofrendo em casa, ou o filho sofrendo em casa por causa do namoro, pô. Então vai perseguir, vai dar ruim. Né? Aí falamos sobre sexualidade, né? Bons casais também têm hormônios, eu brinco sobre isso.
fala da questão dos cuidados com a vida sexual, com a pornografia, com a masturbação, né, com a fornicação. Então, a gente dá dicas, conselhos do que nós vivemos, né, perigos que nós também passamos, vontades que nós também tivemos. Então, o que nos ajudou a vencer, que a ideia é ajudar pessoas. Depois chegamos no ponto de noivado, né, preparação para o casamento. Aí eu falo que terminar noivado não é pecado, divórcio é. Então, ainda no noivado, ainda dá tempo de dizer não, de dar um bico, né? De chutar que é laço. Então, já dizia o poeta, né? Chuta que é laço. É isso aí. Então, cara, a gente orientar, vai começando a trazer alguns, eu chamo de a prova real. Faz a prova real. Faz um movimento contrário para testar se esse relacionamento é bênção, vai glorificar a Deus, vai fazer vocês felizes também nessa área, né? Frutificando. Então, eu brinco que o Ministério do Bom Relacionamento adverte. Tá? As motivações são prejudiciais para um relacionamento saudável. Então, começa a trazer alguns pontos ali que a ideia é provar se vocês estão indo adiante com a motivação certa. Aí depois, o último, a gente fecha sobre casamento. Beleza, encontrei a pessoa certa. Agora, dinheiro é importante, mas não é tudo. Precisamos ser homem e mulher. Né? Que deixará o homem, né? O menino, né? A menina, né? A Barbie, né? O Ken, né? Tem que ser homem, só fala de responsabilidade, trabalhar, tem que cumprir compromisso, saber fazer um arroz, feijão, cuidar da casa. Bem completo, né, cara? E ser sacerdote, ser o homem de Deus, ser a mulher sábia que vai edificar a casa. Né? Eu falo com a Cris que nosso casamento, nossos pais, eles é muito coisa, principalmente o meu, né? Muito querido, muito apaixonado, só que às vezes era uma super proteção, então gerou algum medo. Falou, cara, tá muito novo para casar, sei o quê. Eu fiquei meio assim, mas eu falei, Deus, a opinião dos meus pais é importante. Mas será que eles estão certos? Será que a Cris, tô namorando esse tempo todo? Nós namoramos 8 anos, 9 meses e 4 dias. Deus me livre. Passou da gente. A gente namorou 7 anos, né? 7 anos. Tu me entende. E eu falei, cara, eles estão falando que, quando casa as coisas mudam. Será que a Cris vai virar a Cris é um X-Men, mano? Quando casar, ela vai botar as garras de fora, alguma coisa. Aí um dia Deus me deu uma palavra, cara, no Salmo 119. E aí Davi fala assim, por causa dos seus mandamentos, eu sou mais prudente do que os anciãos, do que os mais velhos. Eu tenho mais discernimento do que os meus mestres, porque meu dito nos teus testemunhos. Ele falou, você não precisa de experiências anteriores. Você só precisa guardar. Você e a Cris vão precisar ser crentes dentro de casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Então, essa palavra me deu um ok para eu ir pro casamento. E quando a gente está nessa fase aí de pré-casamento ou algo imediato, conselheiro de tudo. Todo mundo é especialista. É igual comentarista de futebol, né? Todo mundo é treinador. Tu faz isso, toma aquilo, faz aquilo outro, Cara, doideira. E eu pude experimentar essa experiência aí, né, do texto bíblico de, meu irmão, o que a palavra tá falando? É isso. E eu vos enviarei o Consolador, né, o nosso conselheiro. É isso aí. Ele tava lá, meu irmão. Então, nas nossas... Não tivemos crises, assim, mas o ajuste necessário, né? Isso aí. Vamos fazer 5 anos de casado esse final de ano. Legal. E, cara, quando... O negócio a gente pegou, casou e veio pandemia, né? O negócio apertava. Às vezes, assim, de desencontro de personalidade, de criação. Aí era a hora, às vezes ela tava dormindo, eu ia lá, acordava, Efésios 5. Deixa eu ler de novo. Caramba, acho que eu tenho que perdoar mais, né? Se eu tiver que amar assim como o Senhor me amou, como é que... Tô longe, Senhor, perdão. Aí, assim, eu começava na palavra a ver que eu tinha muito defeito que eu não tava vendo. Porque às vezes a gente casa, né, naquela expectativa de ser correspondido ou receber muita coisa, né? E aí quando eu ia para a palavra vendo assim, Senhor, o que fazer quando eu não recebo? Ou o que fazer quando eu recebo o que eu não quero? Aí Deus falava assim, não é só... Não, você tem que dar mais. Você tem que entregar mais. Aí, tipo assim, primeiro entrega mais, depois tu fala comigo. Depois de conversa. Aí eu, caramba, Senhor, misericórdia. E era tratado, hein? Que o amor é dar, né, cara? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. A gente pega, às vezes, só pra salvação, né, cara? Sim. Cara,
De um cara teve essa experiência, né? Trabalha com uma pessoa em situação de rua. Ele falou que Deus perguntou a ele, por que tu vai lá levar comida para eles? Aí, ué, Deus, claro, pô, eles têm fome, eles precisam. Ele, por isso que tu vai? Ele falou, eu não enviei o meu filho ao mundo porque o mundo precisava de salvação. Eu enviei meu filho ao mundo porque eu amei o mundo de tal maneira. Aí ele falou, quero que você vá levar comida se você ama eles. Se você amar, vai. Aí você dá comida, aí você vai dar amor, palavra. Você não fica só na comida, né? A gente não Dá um tá por passo, trás né? do... Você ama aqueles universitários, Abraão? Rapaz... Caraca, irmão. E essa é a oração que a gente faz ao Senhor, né? E sempre que a gente tá lá, só para contextualizar, a gente saiu de uma missão nesse final de semana com os universitários. E uma oração que a gente sempre faz antes de ir pra rua é: Senhor, coloca no meu coração aquilo que o Senhor sente por eles. É isso. E aí a coisa toma um sentido. E eu imagino como seja isso na realidade do cuidado pastoral com famílias, né? Porque para você amar, para você acessar aquilo dali, você recebe muita coisa e lidar com problemas cabeludos, como diz o povo, seja um peso, assim. Qual seria para você, assim, o maior desafio de ser um pastor cuidando de famílias no tempo de hoje, assim? O que você acha que pesa mais, assim, nessa atividade ou que seja um ponto de atenção especial, assim, para você? Acho que um grande desafio hoje, parece que é desafiador trabalhar, né, na comunidade, Ana Maré, a gente trabalhou lá, então assim, as diferentes construções de família. Você pega famílias, meu irmão, de tudo quanto é tipo. É verdade. Tudo quanto é modelo, né? E chega para você querendo um norte, querendo direção. Aquele quebra-cabeça, um monte de peça solta, fala, como é que eu monto isso aqui? Não, cara, eu tive um relacionamento, eu tenho um filho com essa pessoa aqui, aí, pô, no meio do eu casei com essa. Eu tenho 2 filhos aqui com essa, tenho uma filha aqui. E qual é a pessoa? E, cara, é um desafio, meu irmão, sabe? Então, os caras falavam pra mim, Gilson, depois que você pastoreia Nova Holanda, tu pode ir pra qualquer lugar. Pô, mano. Então, assim, mas você realmente quer servir aquela pessoa, você quer amar aquela pessoa, você quer ser um canal de Deus para ajudar, para apontar um caminho. Então, assim, no meio dessa complexidade, dessa diversidade, você ajudar as pessoas a realmente encontrar em Cristo o rumo para a sua história. Porque não tem caminho, nós não temos resposta. Várias vezes eu chegava numa sala, pô, a Cris é fera, sabe a Cris? Muitas vezes ela foi a boca de Deus, a né? boca de Deus, cara. Eu ouvi coisas assim, em realidade eu tô ouvindo. Falei, meu Deus. Dentro de mim eu tô assim, caraca, o que eu vou falar, meu irmão? A bolinha carregando. O que eu vou falar? Que eu falei, Jesus, pra onde nós vamos? Pra onde eu vou orientar esse povo? Daqui a pouco a Cris vem assim com uma pergunta. Pá, vocês já fizeram isso? Por que aconteceu isso? Vai dando norte. Aí eu, caraca, garota! De Deus isso! Não foi carne nem sangue que revelou. E era muito nessa dependência de Deus, sabe? Sim. Então, falo que assim, a gente saiu de Nova Holanda e foi uma marca muito grande lá, né? Sabe? Chorando muito, a igreja chorando muito. Que assim, por quê? Se eu não pregava direto, eu não era o principal pregador da igreja, mas a gente tem muitas histórias com as Na pessoas, vida com das as pessoas, famílias, né? na vida das pessoas, né? Então, o Ministério com Casais, com Jovens, nos permitiu participar da vida de muita gente, ser parte das tristezas, ser parte das alegrias, né? E, assim, é o privilégio que Deus nos deu de realmente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E agora está trazendo essa bagagem para servir Madureira, servir pessoas ali, né? Mas não de algo que eu só ouvi falar, mas de situações que eu já vi, acompanhar situações de casais ali que falam, cara, já vi isso aqui, cara, olha, acho que o caminho é esse, cara, cuidado com isso aqui, ei, fica atento com essa situação aqui, ei, cara, vamos lá, vamos prosseguir, ei, cara, você pode, ei, mano, não vai terminar assim, ei, isso aqui não é o seu final, não deixe isso aqui resumir sua identidade. Porque, cara, tem uma história de coisas que Deus já fez, né? Já matei um urso, um leão. Agora eu já posso pegar o... Sabe, Golias vai ser mais um, cara. Então a gente poder falar para pessoas aí, cara, o nosso Deus é fiel. Ele é bom. No meio dessa loucura, no meio desse caos, Deus é bom. Amém. E você citou uma palavra aí que ficou no meu coração, né? Sobre a identidade, né? E
as construções familiares definem muito da nossa identidade, mas a gente está num mundo em que Satanás ataca com toda a força, com todo o poderio bélico dele ali, a identidade dos jovens, a identidade da mulher, a identidade do homem. É aquela legitimação de pecado, né? De você é isso aí. E acho que a gente vive um tempo, assim, eu só vivi esse tempo, né? Eu não vivi outro tempo para saber. E cada um vai falar da sua geração como sendo difícil, mas eu sinto que é crescente nessa tempo de vida que eu tenho, essa assimilação das verdades do demônio, das verdades do diabo, das mentiras que parecem verdade. Então, há pouco tempo atrás, a tal prática era entendida como algo a ser consertado pela própria pessoa. Hoje em dia, não. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é um pecado, uma coisa que a pessoa precisa mudar, é visto como... E aí a gente traz isso para todas as áreas, né? Isso aí. Desde a questão mais polêmica, e talvez que seja a questão de gênero e de sexualidade, até personalidade e tudo mais. Feminismo, machismo. Sim. E assim, como pastor, eu acho que a gente, meu Deus, profeticamente, né? Eu acho que vocês têm esse desafio de gerar essas novas identidades em Cristo, né? Modelar isso. E para você, assim, qual tem sido a maior fonte de ataque, assim, a identidade do homem e da mulher hoje? Na tua prática, assim, a tua experiência de lidar, o que você acha? Acha que é mais as coisas que já passaram ou as fontes podres que estão jorrando na boca do povo e na mente do povo hoje em dia? Cara, a gente está tratando lá na igreja, nesse momento agora, a gente está falando sobre paternidade, vencendo o espírito de orfandade. Para mim, muitas coisas partem daí, sabe? As lacunas deixadas por uma ausência, por uma omissão ou por um abuso na paternidade biológica, por uma falta de reconhecimento da paternidade de Deus, né? Porque a gente tem a passagem, né, onde a gente encontra a paternidade, quem é Deus, a revelação de quem Deus é, de quem é Jesus, a gente se encontra a nossa identidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo quem você é. Você teve revelação de quem eu sou, de quem o Pai é, de quem eu sou no Pai. Então, eu vou te entregar a revelação de quem você é. Então, a gente descobre nesse lugar de paternidade a nossa identidade e o nosso propósito. E foi o que aconteceu comigo. Tiveram lacunas, sim, na história da minha família, mas o encontro com Cristo, o encontro com a paternidade do Pai, sabe, me ensinou que a cultura do reino, a linguagem do reino, a vontade do Pai sobre família e a família do Pai, né? Cara, mergulhar nesse ambiente me trouxe segurança, sabe, me trouxe estabilidade, firmeza. Por quê? E por que me garantia isso? Só a fé, pô. Certeza do que eu não vejo, convicção do que eu ainda estou esperando. Então é tudo por fé, mas é mais real do que aquilo que eu posso tocar. Porque é de dentro para fora. Então eu vejo que a figura do homem na sociedade ela tem sido muito atacada nesses últimos anos. E ele tem realmente cedido esse lugar. Não é questão de machismo, sabe? É questão de princípios que Deus estabeleceu, cara. Deus ele achou tão importante a figura do pai, daquele que gera, que ele deu o título que ele mesmo recebeu, pai. Né? É importante demais a figura, a experiência do pai na vida de uma criança. Mas quantas vezes a gente vê pessoas sem essa experiência, sem ter um pai? Eu vi esses dias que, caraca, isso marcou. Todo pai ele tem filho, né? Alguém é pai porque ele tem um filho. Mas nem todo mundo que é filho tem um pai. Caraca, choquei. Por quê? Verdade. Quantos órfãos de pais vivos, cara? Sabe? Quantos pais... Quantas identidades sem identificação do pai, né? Meu Deus, e isso tem gerado muitas feridas, falta de afirmação, falta de coragem, falta de reconhecimento da sua identidade, carências, competições, comparações. Gente que tem até um pai, mas ele ama mais um filho, dá mais valor a um filho do que o outro. Aí o outro filho vive num senso de competição. Aí a sociedade vive nessa, nego vai de tudo mesmo, para matar o outro para ter o melhor lugar, para ter a melhor nota, para ter o melhor salário. Por quê? Na família ele teve que ser o melhor para chamar a atenção do pai. Começa dentro de casa, né? Para ter reconhecimento. Né? Então, tudo começa na família mesmo. Né? Onde era para ser o lugar de destino, de limite, de proteção, se tornou, uma vez, um lugar de abuso, de ferida, de ausência, de carência, de omissão.
né? Então, se nós, cara, continuarmos, por isso que eu amo Sim. esse projeto aqui, a ideia de vocês de trabalhar liderança e família, cara, porque Deus, eu tô vendo Deus fazendo um movimento, restaurando a hombridade, sabe? Glória a Restaurando Deus. os homens como Amém. sacerdotes da casa, como líderes da casa, não machista, mas homens que dão a vida por suas mulheres, sabe? Que vão realmente honrá-las, vão servi-las e vão estar dispostos a sacrificar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos. Cara, é nesse lugar que a família e a identidade dessa geração vai ser restaurada. Sabe? Famílias estáveis, famílias Aleluia. saradas. Amém. Em Sabe? nome Eu de acredito Jesus. que é tempo disso. Deus sarando Creio. o homem. Sabe? Quando o homem se converte, meu irmão, é quase certo que vai vir a família. Mas hoje o que mais a gente vê é uma mulher buscando socorro em Deus, um filho buscando socorro em Deus. Né? Agora, quando é o homem que vem, cara, Pela nossa, e pesquisas pela mostram. omissão dos homens, É né? isso aí. E quando você tava falando aqui, eu contei aquela experiência da moça que, Uhum. né, do evangelismo. E no final, cara, teve uma cena que eu vi que eu fiquei muito marcado, né? E eu lembrei daquele texto de João 1. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu Isso aí. nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É isso aí. Então, assim, nós temos essa paternidade e a mensagem, a missão de anunciar essa paternidade. E ontem, depois daquela experiência dela de cura e tudo mais, ela olhava para o céu, depois de fazer a oração de confissão, e foi algo espontâneo dela. Ela ficou olhando para o céu, batendo no peito e chorando, falando: eu sou sua filha, eu sou sua filha. Aleluia. E assim, o mundo precisa descobrir esse lugar, sabe? É. E nós, como igreja, temos essa missão de anunciar a paternidade daquele que é o grande pai, o supremo pai, né? Isso aí. E apresentar esse pai, né? Porque se não teve em casa, se não teve na terra, mas tem no céu, né? Então a gente apresentar esse pai para essas pessoas. Muita gente, né? A cultura brasileira, a sociedade brasileira foi colonizada, né? Então ela recebeu uma carga religiosa muito grande. Então as pessoas não têm dificuldade de ver Deus como Deus, É. mas ela tem dificuldade de ver Deus como Pai, né? Deus está no céu, cara. Tem algum nível, me importa, ele Tá se lá, importa tá com a cá. gente, mas, cara, Pai não. Pai que vai ensinar a gente no caminho, ao se deitar, ao levantar, quer participar da nossa vida. Então, acho que a nossa missão realmente é revelar o Pai, né? Conhecer o Filho e revelar o Pai. Conhecer o Filho e revelar o Pai. Glória a Deus, gente. Ó, eu acho que esse vai ser o primeiro, se Deus permitir. E muito prazerosa essa conversa, Legal. meu irmão. Uma alegria imensa te conhecer mais de perto. E a gente costuma encerrar aqui a nossa conversa, né? Com 2 perguntas. Eu não sei se ele pensou em Posso. alguma já. Pensa em uma aí e eu vou fazer uma também. Quer começar ou eu começo? Pode começar. Tá. Primeira pergunta aí, cara. A gente costuma pedir um conselho, né, para quem tá nos ouvindo. Inclusive, lembrando, você que tá aqui até agora e não se inscreveu, em nome de Jesus, se inscreve, deixa seu like, para que você possa ser ainda mais abençoado por esse canal. Mas, meu amigo, alguém que está nos ouvindo pode estar vivendo esse tempo de frustração. E no momento da frustração, nem sempre é tão clara a vontade de Deus, ou nem sempre as nossas antenas espirituais estão tão ajustadas à vontade do Pai. O que você diria para essa pessoa que hoje está vivendo uma frustração de sonho diante do Senhor? Uau. Cara, me veio logo à mente, quando você falava aí, o Salmo, né, 73, diz que ele estava frustrado olhando a prosperidade dos ímpios, né? Tudo dá certo para eles, não acontece nada de ruim, em vão eu tenho me guardado, em vão eu tenho me purificado. E diz que enquanto ele tentava compreender essas coisas, ele ficou sobremodo perturbado, né? É a palavra que diz ali na Bíblia. Só que tem um versículo, se não me engano, é o 10, que ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Aleluia! Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles. O fim deles é na perdição, é na condenação, mas eu não. Uau, aleluia. Glória a Jesus. Então, cara, eu quero dizer pra você que tem coisas, meu irmão, não pare de ficar buscando talvez respostas, explicações. Vai buscar a presença de Deus. Glória Glória a a Deus. Busque o Jesus. coração de Deus. Quando você encontra o coração de Deus, você não precisa de mais nada, sabe?
Quantas vezes eu falei, Deus, por que não? Por que não? Por que não? E ele não me deu, muitas vezes ele não me deu resposta, mas ele me deu a presença. Sabe? Ele me abraçou, Glória ele a me Deus. tocou. Sabe? Muitas vezes no auge dos meus desertos, sabe? Eu chorando porque nada dava certo, nada acontecia. Eu orava, jejuava. E cara, muitas vezes eu falei, por que não, Deus? E era um dia que eu falei, ele vinha e me abraçava, sabe? A presença de Deus me dava sentido para continuar, sabe? Glória a Jesus. Então o meu conselho é que você entre no santuário. Hoje o santuário não é um templo feito por mãos humanas, né? O santuário pode ser o teu quarto. Mateus 6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. E se hoje você está tão fraco ao ponto de não conseguir orar sozinho no santuário, se está alguém entre vós doente, aí chame os presbíteros. Vai buscar a igreja, busque alguém que é referência do céu para a sua vida, não necessariamente um título, mas alguém que representa o céu, representa Jesus para você, sabe? Procure essa pessoa, fale que você quer chegar no santuário, você quer chegar a Jesus e que você precisa de Jesus, cara, e você vai encontrar nele a cura, a resposta e a salvação para qualquer frustração da sua vida. Amém. Tá bom? Glória Então a esse é o Deus. meu conselho, a minha dica em nome de Jesus. Amém. Pra gente finalmente terminar, poderia ficar aqui mais 1 hora, tranquilo, né? Tranquilo. Vamos marcar, já deixa Já marcado deixa parte aí. 2, parte 2. Amém. parte 2. Sou diácono de vocês. Pastor, talvez tem pessoas que está nesse momento naquela sala, ouvindo de Deus, você tem um chamado. Você tem um chamado e o que você falaria para essa pessoa? Talvez essa pessoa tá como você. Não, Deus, isso não é para mim. Como um dia eu falei para Deus, você tá maluco. Isso não é para mim. E eu já estava no seminário, eu falei assim, Deus, isso não é para mim. Mas Deus falou assim, isso é para você. Então, o que você falaria para essa pessoa que talvez está na sala como você, de joelho, né? Não agora, mas está passando por essa situação. O que você diria para essa pessoa? Só não atrapalha. Deixa ele fazer. Pô, cara, só toma cuidado. Até eu falei isso ontem na parte da mensagem, que só toma cuidado para ser como José, cara. José, ele foi pouco famoso, José de Maria, né? Maria de Maria. Mas ele foi um dos caras mais relevantes para proteger o que estava sendo gerado. Né? Aleluia. Glória a Deus. Ele ouviu as direções, as impressões do céu para, sai daqui, vai para lá. Agora volta, faz, não faz. Continue lutando para ser dirigido pelo Espírito. Amém. Não force nada, não espere nada de ninguém, não cobre das pessoas o reconhecimento do seu chamado. Amém. Cara, espera em Deus, vai fazendo. Não espera também uma imposição de mãos na sua cabeça. Tem muita gente que foi chamado, mas não foi reconhecido, pô. Tem muitos pastores que não vão ser ordenados ao ministério pastoral, mas estão cuidando de gente por trás das malhadas. Então, não espere uma imposição de mão, não espere um título, vai servir pessoas. Só obedece. Pô, ama Jesus e serve pessoas. Se é para evangelista, vai ganhar almas, cara. Você não precisa de nada. Se é para pastor, vai cuidar, vai ajudar a pessoa, vai ajudar seus irmãos, vai ajudar o seu pastor local, vai carregar a cadeira, a caixa de som, né? Às vezes a gente só está esperando o púlpito, mas é servir na vassoura ou no microfone, sabe? Então, o meu conselho é que você vá sem atrapalhar. Amém. Certo? Não se apavore porque você ouviu a voz. Davi foi ungido, mas passou um processo ainda longo. Você ter ouvido a voz não quer dizer que vai acontecer amanhã. Então, cuidado, tá? Ele não tem pressa. Ele tem um tempo para todas as coisas e ele tem um tempo para a sua vida. Espera nele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. A casa vai estar sempre aberta. Obrigado, pastorzão. E agradeço também a você que continuou conosco até agora. Faça a sua parte ali, manda isso pro grupo da igreja, manda isso pro seu amigo que pode estar vivendo essa situação e seja parte da família Petra Talk. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.